Oi, meus amores, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Fabiana e eu vivo na Noruega. Para você que está chegando agora aqui no canal, esse é o canal Não Sou Madame na Noruega. É um canal que tem por princípio ouvir histórias e contar histórias de pessoas ao redor do mundo, tá? Então aqui eu conto histórias de sucesso, conto histórias de insucessos, conto história de pessoas que precisam de um conselho, de uma opinião, que precisam tomar uma decisão. Mas o meu papel aqui é só contar a história e, se perguntada, dar um conselho amigo. O nosso papel, o seu papel, o meu papel aqui é praticar a empatia, ouvir a história e tentar colocar-se no lugar da pessoa que está contando, né? Tentar não julgar. É difícil, né? Praticar empatia é um pouco, mas é possível, sabe? Então, é um convite à empatia, sororidade, solidariedade, enfim, ao não julgamento. Eu espero que você aceite esse desafio e se junte a gente aqui para tentar, por que não, né? Bom, antes de começar a história de hoje, que é uma história muito diferente, nunca aconteceu nada igual aqui no canal. Aliás, né? Tá vindo umas histórias bem diferentes mesmo. Quero dizer o seguinte, que eu tô demorando, eu fiquei uns dias fora da internet, porque eu realmente estou muito ocupada, minha vida não é só canal, aliás, tá bem longe de ser internet só, né? Eu tenho uma família, então eu tenho que priorizar o que é prioridade, né? Nesse momento, a minha prioridade foi a minha família, minha saúde, enfim, e também meio que escolher as histórias que eu ia contar, porque eu não consigo contar todas, gente. Eu gravo vídeo a cada 2 dias e tá chegando muita história. Então eu sempre dou prioridade a alguma história que eu entenda que seja uma urgência, né? Que alguém que está passando por alguma necessidade que a gente possa realmente resolver imediatamente, tá? Mas vamos lá então, sem mais delongas, para a história de hoje. Não preciso ler porque eu estive em contato com a pessoa, conversei com ela até poucos minutos atrás, por isso que eu tô com a história fresquinha aqui. A história é de uma moça chamada Edilene. Edilene hoje vive na região de Piracicaba. Edilene, ela é nascida no Pernambuco. Edilene é mãe de 3 filhos, né? Edilene tem 50 anos, tá? Casada também. Ok, falei, né? Dei o básico aí. Bom, a Edilene me procura com a seguinte queixa. Madame, eu tô vivendo um fenômeno sobrenatural na minha vida. Tá, o que é, né? Mas assim, como eram muitas cartas, a gente ficou assim, o que é? Aí eu fui ver, porque chegou a primeira coisa que a pessoa faz, ela me manda um relato pelo direct, né, no Instagram. E ela me diz o seguinte: parabéns pelo seu canal, te sigo já desde que você começou, que não faz tanto tempo, né? Que já me segue já há algum tempo, que enfim, que maratonou já todos os meus vídeos, principalmente os do começo, começo da carreira. Nada que eu me orgulhe, mas também nada que eu me envergonhe, enfim. E ela disse que se identificou muito comigo na parte de espiritualidade, que ela me sentiu uma pessoa, enfim. E eu agradeço, tá, Edilene, por isso. E ela disse que está vivendo um pesadelo na vida dela. A Edilene conta que desde menina, desde pequena, né, quando morava com os pais, elas moravam num sítio, e ela sempre foi uma menina que as pessoas acreditavam que ela tinha poderes sobrenaturais, né? Então, ela disse que naquele tempo, esse povo de sítio, né, esse povo mais assim, enfim, que vive mais interno assim do país, né, eles tinham mania, não é mania, mas uma crença que tem muita gente que tem até hoje, de que algumas pessoas podiam benzer, né? Para quem não sabe o que é benzer, pega-se um ramo, uma planta lá, enfim, né? E a pessoa faz algumas rezas quando há alguém enfermo, né? Então, ela disse que ela, quando criança, fazia fila assim no quintal da casa dela de pessoas querendo uma reza, querendo que ela benzesse. Então, ela era conhecida como benzedeira, né? Na região dela. Ok. E não só benzedeira para doenças, mas
as próprias superstições, o pessoal achava assim que alguém estava com mal olhado, com inveja, bucho virado, sei lá. Tudo quanto é que era coisa, essa nossa seguidora disse que benzia. Mas ela não tinha muita certeza do porquê ela fazia aquilo. Se era induzida pelos familiares, ela não sabe se aconteceu alguma coisa, ela não sabe aonde isso começou na vida dela, mas o fato é que começou desde muito nova. Ela diz que se lembra, o que ela lembra da infância dela é ela fazendo esses tipos de trabalhos espirituais, ajudando pessoas, né? Tá. Aí o tempo passa, a Edilene casa, a Edilene sai da terra de origem dela, a Edilene vem para Piracicaba. Edilene o nome, eu espero que eu não tenha esquecido, que eu dou umas falhas na minha memória. A Edilene vem para Piracicaba, vem morar em Piracicaba com a família. E a Edilene, ela acabou mudando de religião, não mudando de religião, porque ela não tinha uma religião quando ela era criança, ela tinha uma crença que colocaram na cabeça dela, mas ela se tornou uma pessoa evangélica, né? Ela denominava-se evangélica quando ela foi para Piracicaba. Ela começou a frequentar algumas igrejas e as amizades, enfim, e ela tornou-se uma evangélica, inclusive abominando tudo isso que ela fazia na infância. Ela falava, nossa, eu não sabia o que eu estava fazendo, enfim, tal e tal. E a Edilene estava muito bem na igreja, tal, fazendo dízimo, aquela coisa toda. E, de repente, ela diz que começa a ter uns sonhos. Sonhos meio estranhos. Enfim, né? Sonhos não, na verdade, pesadelos. E ela acordava assustada, tal. E ela já mãe de crianças adultos, já adolescentes e tal. Ela diz que a casa dela começou a aparecer alguns fenômenos na casa dela. E de vez em quando ela ouvia um barulho de porta batendo, ela via uns vultos, ela ficava meio assustada, mas ela não sabia exatamente se aquilo que ela estava vendo, ela estava vendo mesmo, ou se era fruto da imaginação dela. Então, ela, como uma boa evangélica da época, ela foi orientada não, acho que até na própria igreja, eu não sei como é que aconteceu, ela disse que ficava orando. Aí ela ajoelhava, orava e fazia o Salmo 91, enfim, um monte de salmos aí, o que ela achava que dava para fazer. Só que esses fenômenos, com o passar do tempo, eles começaram por volta de 43 anos, hoje ela tem 50. Diz que isso daí, a coisa foi tomando mais forma, sabe? Porque normalmente, o que ela me conta, tá, gente? Eu tô relatando, ela diz que ela começou a pesquisar na internet, fenômenos sobrenaturais, essa coisa toda. E ela disse que ela viu e que normalmente isso não acontece de uma maneira explícita na casa, para que todas as pessoas que moram na casa possam ver. É como a gente vê nos filmes, né? Acontece para um que não acredita quando você fala, tal. Só que na casa dela, esses fenômenos começou só para ela, começou num sonho, aí começou um vulto aqui, começou uma porta batendo ali, sabe? Uma coisinha aqui, outra acolá. Só que o filho mais novo, que na época era criança ainda, né? Hoje já são adolescentes. O filho mais novo começou a ouvir também. Mãe, a senhora ouviu isso? Mãe, alguém chamando ali na... Ai, até me arrepio. Mãe, alguém chamando ali na porta. Aí ela falou assim, gente, eu não tô louca, então. Aí, ela orando também, né? Fazendo as orações dela lá e tal. E aí, a outra filha também começou a ouvir. Aí, o marido começou a ouvir. Então, ela começou a entender que aquilo que estava acontecendo não era uma assombração que vinha para ela, mas para toda a família. E que aquilo podia ser um poltergeist, não sei como é que fala, poltergeist agora, poltergeist, acho que é isso. Sei lá, que aqueles fenômenos sobrenaturais não estavam acontecendo para ela só, mas que estavam atormentando toda a família dela e que ela deveria tomar alguma providência. Bom, e que eles ficaram desesperados, gente. Você imagina, você tá na tua casa, diz que
puxava, ela sentia presença no quarto dela, ela sentia calores assim, sabe, ai, no, no pescoço. Era uma coisa assim das crianças acordar, mãe, mãe, mas nada era violento. Não era violento, era uma coisa que acontecia, mas que não tinha manifestado nenhum tipo de perigo até então, mas muito medo em toda a família. Os filhos não iam no banheiro, ninguém ia no banheiro sozinho mais na casa. Sentamos, marido, vamos ter que sair dessa casa. Essa casa aqui tá mal assombrada. Primeiro, antes de falar, ela foi falar com o pastor dela na época, né? Aí ele mandou rezar, tal. Aí foi um grupo de irmãos na casa, foram lá fazer uma oração, enfim, né? Da forma como a igreja evangélica faz, que eu realmente não sei. Mas enfim, foram lá fazer um tipo de ajuda, né? Tentar ajudar. Só que a coisa continuou. Continuou até que ela falou pro marido, não, vamos mudar, vamos sair daqui de Piracicaba, essa casa tá mal assombrada, vamos fazer alguma coisa, tal. Aí ela tem uma irmã que mora em São Vicente, aqui aqui não, né, porque eu tô na Noruega, em São Paulo, São Vicente ali perto de Santos, tal, eu acho que é isso, né, uma região pra ela. Vamos todo mundo mudar pra lá, tentar a vida pra lá. E lá eles foram felizes da vida, não felizes da vida, porque quando você deixa a sua vida para trás, você acaba tendo alguns prejuízos. Enfim, criança que muda de escola, mudança de trabalho, porque eles saíram do lugar distante, mas foram começar a vida de novo em São Vicente. E lá eles ficaram, tipo, um ano muito felizes, tudo dando muito certo. E logo os fenômenos começaram novamente na nova casa e para toda a família novamente. Eles entraram em desespero total. Não. O que é isso? O que é isso? Só que essa região onde eles foram morar já era uma região, gente, que se conhece, tipo, é um lugar grande. E as histórias se espalham, porque um comenta com o outro, que comenta com o outro, né? E tipo assim, e a casa virou assim, a família Poltergeister, né? Todo mundo meio que conhecendo eles lá nessa região, nesse lugar que eles moram ou moravam, né? São Vicente. E aí, não, vamos chamar um padre para fazer um exorcismo. Chamou o padre para fazer o exorcismo, que foi lá, tal, fez umas orações, segundo ela. Parece que o negócio melhorou, aí dava uma semana, a coisa continuava. E eles aterrorizados, porque eles sabiam que se eles mudassem dali não ia adiantar, que o problema não estava na casa, mas estavam com alguns deles. A TV da cidade, segundo ela, parece que foi acionada, porque a história ficou muito forte e a TV queria ir lá filmar, enfim, a vida deles começou a virar um inferno, não só por causa do fenômeno sobrenatural, porque isso causa uma curiosidade natural no ser humano, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente fica assim muito curioso, né? Mas também uma curiosidade da imprensa local, enfim, as pessoas querendo saber. Ela disse que a casa dela jogavam pedras na casa, ela já não sabia mais se era o fenômeno sobrenatural ou se era um vizinho amedrontando, tentando amedrontar. Adolescentes que iam lá de madrugada na casa, assim, no quintal dela, ficavam lá esperando para ver se viam alguma coisa. Adolescentes curiosos, enfim, a vida dessa família virou um verdadeiro inferno. E o padre não resolveu, tá? E aí, a Irani, já sem esperanças, ela disse que teve um sonho. E nesse sonho, ela foi avisada que ela deveria fazer um desenvolvimento espiritual. E que ela tinha um dever, isso que eu tô contando é o que ela me disse, tá? Que ela tinha um dever de desenvolver essa espiritualidade, que ela já o havia feito quando criança e que ela parou de fazer aquilo que lhe era uma obrigação. E que enquanto ela não atendesse a esses
a esse chamado que ela tem, não só ela, mas como toda a sua descendência, pagaria o preço. E que preço? Então, entra agora a questão da história dela, né? Entra a dúvida dela. Ela teve essa coisa quando criança. Uma coisa que eu esqueci. Ela disse que desde esse sonho, que tem aproximadamente uns 4, 5 meses, nunca mais houve nenhum tipo de manifestação. A sensação que ela tem é que eles estão esperando a resposta. Por isso que ela até nos procura, né? Ela diz: Madame, eu me converti, eu queria ser evangélica, mas eu tô vendo que não dá para mim. As pessoas evangélicas com quem eu conversei não conseguiram me ajudar. Eu procurei um centro espírita. Aliás, eu procurei alguns centros espíritas para entender o que estava acontecendo, e algumas pessoas me falaram que eu deveria fazer o que foi pedido. Outros disseram que eu não tinha, enfim. Eu não sei o que fazer. Eu tenho medo que isso, ou este fenômeno, que eu não sei de verdade se é alguma coisa espiritual, eu não sei se é energia, ela não sabe. Ela não sabe se é um fantasma, ela não sabe se é só algum tipo de energia, que talvez ela e o corpo dela e o da família dela, talvez eles tenham uma energia diferente que atrai algum tipo de fenômeno, que não necessariamente é um fenômeno de fantasma. Sobrenatural porque está acima, né, do natural, daquilo que a gente conhece, mas que talvez seja só uma manifestação humana que nós não consigamos ainda entender, né, enfim, porque não foi estudado, enfim. Ela precisa de uma opinião, né? E ela pede aos evangélicos que vão assistir a esse vídeo: você é capaz de dar uma opinião sem falar que eu tô com o diabo no meu corpo, sem falar que eu tô sendo possuída? Eu não estou sendo possuída de nada, diz ela. Eu tenho perfeito controle sobre o que eu faço, meus filhos também, meu marido também. O que a gente não tem controles são sobre as coisas que acontecem na minha casa, ok? E ela disse que isso poderia estar acontecendo na casa de qualquer outra pessoa. Então ela pede para os evangélicos de plantão se atentarem ao que falam, tomarem um pouco de cuidado antes de dizer que ela é uma psicopata, antes de dizer que ela tá com o diabo no corpo ou qualquer coisa desse tipo, porque ela disse que ela fala que ela vê que realmente eu fico batendo aqui na tecla da empatia, mas que tem umas seguidoras que são muito, muito violentas nos comentários. E ela pede para você se colocar no lugar dela e te lembrar que você não tá livre de passar pelo que a família dela e ela estão passando. Então eu tô aqui só dando recado, tá? Eu vou dar a minha opinião, é óbvio, porque ela pergunta: o que eu devo fazer? Você me sugere alguma coisa? O que você sugere, né, que eu faça? E aí eu fico numa sinuca de bico. Por quê? Olha a risada sem graça. Porque eu não tenho a menor ideia do que você vai fazer. Assim, se fosse comigo, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo da doutrina que eu sigo, tá? Eu faria o possível para me conectar com a minha espiritualidade, para me conectar com Deus, e eu acredito sim que possam ser espíritos, eu acredito nisso, né, dentro daquilo que eu acredito, que possam ser espíritos, mas não espíritos em conforto, não espíritos que estejam em luz. Então são espíritos que precisam de muita oração para que eles possam receber os ensinamentos necessários, né, e que eles possam realmente seguirem os seus caminhos para uma reencarnação, enfim, ou para que encontrem luz, né? Então eu me conectaria aos meus estudos,
espirituais, eu procuraria ler, eu procuraria entrar em orações, participar de grupos de orações, pedir orações, né, dentro daquilo que eu acredito. E é isso. E para algumas coisas, a gente tem que entender que não tem remédio. Algumas coisas, elas acontecem e vão acontecer. E a gente tem que aprender a conviver com elas. Graças a Deus, não tem tido nenhum tipo de, como você disse, nunca foi nada violento, nada que colocasse a sua vida em perigo ou a da sua família. Então, assim, eu não tenho muito a falar porque eu nunca vivi isso, né? É uma situação, eu nunca tive essa experiência, eu espero não tê-la, se Deus quiser. Mas se eu tivesse, eu ia procurar na espiritualidade também a resposta, porque é um fenômeno que, enfim, né? Mas e você que tá aí? Eu não sei qual que é a sua religião, eu não sei nem se você tem religião. Você acredita que é possível haver esse tipo de manifestação sobrenatural? A gente já viu vários filmes aí, né? Tem os... eu não sei falar esse nome. Eu sei, mas na hora que eu vou falar, não sei. É Poltergeister. Poltergeister. Tem aí várias coisas que a gente vê aí, né? Pelo mundo. Existem religiões que explicam esse tipo de fenômeno, né? Então eu acho que o conhecimento é a melhor coisa, né? Buscar conhecimento, né? Conheça a verdade vos libertará. Pode até ser, enfim, eu não sei, vai buscar mesmo a sua religiosidade, a sua espiritualidade, buscar Deus, enfim. Cuidado aí com o julgamento, né? O que você acha aí? Me conta nos comentários, deixa aí pra mim o seu comentário. Se você tem uma história pra contar, não importa se você vive em Marte, se você vive na China, no Brasil, no Japão, na Noruega, não importa. E você quer uma opinião, você quer um conselho, você quer, enfim, quer desabafar e ouvir alguma coisa de alguém que não está emocionalmente ligada à sua história, é só me mandar um direct no Instagram, @DraFabianaChristensen com K. Me chama lá que a gente vai contar a sua história aqui. E se você não tem nada para contar e quer só me seguir porque você gostou de mim, quer ficar mais juntinho de mim, me segue lá no Insta também. Também tem o TikTok, onde eu faço live todos os dias e faço de tudo um pouco, porque eu sou livre. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau!